Bonsoir, 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 bonsoir. Hoje, dia 20 de abril, direto de Cannes, tá? Tô gravando essa aula, obviamente, porque senão dá 2 da manhã pra mim. Que live, olha só, sabe quando é que eu preparei a live? Há meia hora atrás, que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa rápido, porque senão não vai ter tempo de subir no YouTube, que a internet aqui tá muito devagar. Então, gente, muito obrigado por estar com vocês aqui. Não vou pedir likes para vocês, porque vocês se autorresponsabilizaram com a ajuda da Lisane e outras pessoas que eu já vi, que estavam pedindo likes. Então, Lisane, Luciana, Lourdes, Marinilda, Silvana, Cida, entre outras, Laura Punk, tudo isso, podem cobrar likes. Vocês precisam me representar com força, tá? Obrigado pelos, Rosana também, todo mundo aqui, Valéria, enfim. Obrigado pelos comentários. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Falei, tá. Muita gente fala, pô, você tá de férias, descansa. Falei, não, mas eu fico feliz de estar com vocês mesmo. Mas essa live, realmente, tive que pensar o que eu vou fazer. Eu tava com uma ideia, mas sabe quando a ideia não fecha? Tipo, mas não vai, não fica legal. E aí, são exatamente 8h05. Minha mãe tá preparando uma comida tão boa, à base de champignon mesmo, champignon. O cheiro tá maravilhoso. E antes de gravar, eu falei, Maio, meu Deus, tô com água na boca. Então, eu falei, deixa eu gravar rapidinho, que eu vou acabar 8h05 da noite. Isso que é legal, gente, tá? É que realmente tá dia ainda. Olha só, tá dia. Tá dia maravilhoso aí. Escurece por volta de umas 8h45, 9 horas da noite, tá? E olha que não é verão mesmo, ó, é primavera ainda. Bom, o que eu preparei para vocês? Preparei um texto que acabei de redigi muito rápido, inspirado em Kano, obviamente. Mas aí acabei fazendo uma família aqui. Louis e Alexandrine tem 2 filhos, tá? Eu não tenho filhos, mas aí inventei 2 filhos. Uma menina e um menino. Qual é o tema da live? Dicas de compreensão oral, mais a pronúncia perfeita. Então, 2 desafios para você hoje. Eu vou ler um texto, você vai ver o texto. Eu quero que você se esforce repetindo em casa, tá? Não importa que você esteja do lado de um desconhecido, do seu namorado, sua namorada, pouco importa. Vai repetindo, você está aqui para treinar, para praticar comigo, tá? Nós estamos a 10, 11 mil quilômetros de distância, mas vamos praticar juntos, modo papagaio. Primeira coisa, e obviamente não deixei de destacar dentro do texto elementos gramaticais interessantes, tá? Aí eu listei, aí deu uns 10 pontos, se não me engano, tá? Obviamente já digitei tudo para ganhar tempo, senão no notebook fico maluco, tá? Eu acho que a live vai durar uns 40 minutos também, que são um pouquinho menos, mas é bacana, né? As pessoas estão gostando, porque 40 minutos passa rápido. Mas olha só, bastante conteúdo hoje, tá? Modo fechado, modo aula mesmo, dicas de compreensão oral e a pronúncia perfeita. Pronúncia perfeita porque eu posso me dar o luxo de falar que eu tenho uma pronúncia perfeita, que não é o caso de todos os professores da internet. Então isso valorize, tá? Se espelha, faça a mesma coisa e você vai ver algumas coisas que você vai descobrir com certeza hoje. Mais uma vez, quem sabe muito vai aprender também, porque você vai ver que eu vou pronunciar o mesmo sonzinho de uma forma diferente. E por quê? Vou te explicar, tá? Então, olha só, esse aqui é o textinho mesmo. Acho que dá pra ver bem na telinha mesmo. Eu vou ler para vocês o texto aqui e você vai tentar realmente, na segunda leitura, detalhadamente, porque vou abordar os pontos gramaticais e de vocabulário, tentar realmente praticar comigo, tá? Então eu vou ler uma frase e vou esperar você ler a mesma frase, tá bom? 3, 2, 1, c'est parti. Nous sommes arrivés à Cannes. Nous sommes arrivés à Cannes. Il faisait beau. Nous avons pris un taxi et nous sommes partis vers le centre-ville. A sua vez. Feu. Boca de urubu, som de e. Aqui um e, tá? Depois eu vou detalhar para vocês. Mas, ó, il faisait beau. Nous avons pris,
mosquito aqui, também em canne tem mosquito, tá? Nous avons pris. Esse R, gente. Ah, Jerome, não... tem na tua língua. Mar, tá? Mar, arrepender, um rei, um rato. Ele existe. Então, nous avons pris. Lembra da minha técnica? O rato tem um primo que chama ri. E tem o pr. E aí você vai aproximar os dois sonzinhos. Ri. Não é uma aula sobre o R. Saibam que no clube do Fala Francês, inclusive, né? Quem é aluno pode ter acesso ao clube. Acho que eu fiz uma live ou duas lives somente sobre o R. 1h30 só, explicando, destrinchando os sons quando o R está no meio, está no início ou está no final da palavra. E te garanto que ele sai, tá? Então, olha só. Nous avons pris un taxi et nous sommes partis vers le centre-ville. Pronto. Point. Le taxi a mis la clim. Então, olha só, eu vou aproveitar já traduzindo para vocês, que daí já entra na cabeça. Nous sommes arrivés à Cannes. Chegamos, tá? Pretérito perfeito. Un passé composé. Hein? Nous sommes duas partículas, tá? Um auxiliar mais um PP mais um participio passado, tá? Nous sommes arrivés à Cannes. Il faisait beau, tá? O tempo estava lindo. Nous avons pris un taxi, pegamos um táxi, e nous sommes partis, fomos embora, tudo no passado. Eu estou contando uma história. Direção centro, tá? Vers, tá? Na direção de, vers, na direção do centro, tá? Vers le centre-ville. Le taxi a mis la clim. O táxi colocou o quê? Ligou o ar condicionado. La clim é um diminutivo de climatização. Já não posso falar climatização? Pode. Mas muita gente vai usar a clim. E tá perfeito. É simplesmente abreviado, tá? Mas você pode usar la climatização. Le taxi a mis. Aqui eu usei o verbo mettre, de colocar. Mas aqui significa ligar, d'accord? Car, esse car é muito bonito, depois a gente vai abordar ele, a justificativa. Car, hein? Porque estava muito calor, tá? Il faisait très chaud. Il faisait 30 degrés. Oh, olha que interessante aqui. Il faisait 30 degrés, olha só. O verbo faire, esse aqui é o verbo fazer. Il faisait très chaud. Il faisait 30 degrés. Il faisait beau. Ou seja, pensou em falar de tempo, de clima, de graus, use o verbo multitarefa faire. Obviamente aqui ele está no pretérito imperfeito, l'imparfait, d'accord? Il faisait, só que cuidado aqui, esse AI, tá? Tem o som de E e não SAIT, tá? Eu vou ler o texto para vocês, depois eu vou abordar outras coisas aqui, porque eu destaquei tudo nas corzinhas. Tinha esquecido aqui. Quando eu faço ao vivo é melhor. Mas aqui vai ficar bom do mesmo jeito, tá? Ó, só para você entender, para vocês repetirem. Le taxi, le taxi, um táxi, le taxi, só que o acento, a sílaba tônica está no final, tá? Le taxi a mis la clim car il faisait très chaud. Il faisait 30 degrés. Point. Il nous a déposés devant l'hôtel. Ele nos deixou na frente do hotel. Desculpa. Et à ce moment précis, e naquele momento preciso, tá? J'ai senti que les vacances commençaient. Eu senti realmente que as férias começavam. Aqui mistura, nós estamos no passado, porém não estou usando um pretérito perfeito, e aí tá l'imparfait, o pretérito imperfeito, tá? Lembre-se que o imperfeito, hein? O pretérito imperfeito, tá? Eu fazia, eu era, começava. Você está contando uma história, você está tu plantes o décor, você planta o cenário, você acaba detalhando o tempo de Bollywood, de Hollywood, como falo, tá? Você conta uma história, quando eu era pequeno, eu fazia, eu comia, eu brincava, então você usa esse tempo verbal como no português. Só que aqui tem uma mistura, tá? Porque é uma ação que começa, que inicia, que acaba, eu senti. Então eu estou usando o pretérito perfeito, que as férias começavam mesmo. Eu estou relatando. Pronto.
Pendant une semaine, pendant une semaine, nous nous sommes baladés. Nós passeamos, nous nous sommes baladés. Repete comigo a frase. A gente está em modo papagaio, tá? Depois eu vou detalhar tudo, tá? Pendant une semaine, nous nous sommes baladés. Gente, o modo papagaio é para fazer em voz alta e não mentalmente. Né? A língua não é mental, ela é viva. Então vamos gritar mesmo dentro de casa. Nous avons, sont disait, dégusté les saveurs locales, hein? Ou seja, provamos os produtos locais, os sabores locais, tá? Et nous avons bien évidemment. Por que eu falei no título e a pronúncia perfeita? Porque aqui está escrito com E, mas se E, dois M's nos advérbios, ele se transforma em som de A. Tá? Abondamment, évidemment, e assim por diante, tá? Então, é simples, não vai falando évidemment, é évidemment, d'accord? Nous avons bien évidemment profité de la plage et des rues canoises. De Cannes, canenses, hein, tá? Nous en avons profité. En profiter, nós aproveitamos de alguma coisa. Hein? Nous en, esse en serve para isso, tá? Quem sabe o pronome en em grego, não vou entrar em detalhes, porém, aqui está bem usado para você pegar, bom, tira um print e tenta reusá-lo, tá? Nous en avons, j'en ai profité, tu en as profité, j'en profite, il en profite, ele está aproveitando disso, il en profite, tá? Não posso falar, ele está aproveitando disso, il profite. Não, il profite de. Como de remete a en igual de, y igual a e derivados, en igual de e derivados. Tô perdido? Mas quem já assistiu minhas lives não está perdido e não é para você assimilar tudo de uma vez em 12, 15 minutos, tá? Donc, e chegou a vizinha, não acredito. Après je vais. Je ne suis pas l'interrompre sinon. Chegou a vizinha, depois vou atender ela, tá? Et donc, nous avons profité pour faire... Alors, rapidinho, que eu me perdi agora, tá? Nous avons dégusté les saveurs locales et nous avons bien évidemment profité de la plage et des rues canoises, tá? Aí você vai repetir. Pronto. Nous en avons profité pour faire un tour, já no embalo, aproveitamos para dar uma volta em Mônaco. Nous en avons profité pour faire un tour à Monaco. Mônaco, está pertinho de Cannes. Et puis, cuidado desse puis, puxa pro i e não pro u. Et puis, nous sommes rentrés sur Paris. E depois nós voltamos para Paris, tá? Nous avons repris, e não falei re, tá? O e é som de e, o é som de e, boca de u, som de e, tá? Se tiver um acento agudo, grave, circunflexo, fiz uma aula sobre isso, aí o som é diferente, fechado ou aberto, tá? Mas aqui, nous avons repris. Eu quero que definitivamente vocês gravem mesmo esse reprendre de retomar, tá? Ele voltou para a escola. J'ai repris l'école. Voltou para a faculdade. J'ai repris la fac. Eu retomei o trabalho. J'ai repris le travail, tá? Reprendre. Nous avons repris. Vocês usam muito o verbo retourner. E não é. Voltei, você faz uma tradução literal e não quero, tá? Você vai usar o verbo reprendre. Nous avons repris le travail et le chemin et au caminho de l'école pour Louis et Alexandre. Para Louise e Alexandrine. Alexandrine. A quand les prochaines vacances? Quando que serão as próximas férias? Bom, agora vamos partir para um pouquinho. Deixa eu contextualizar para vocês. É que a gente pediu. Como que estou enchendo o saco do síndico todo mundo para instalar
a fibra ótica aqui, que tá muito devagar, não consigo fazer a live ao vivo mesmo. Eu vou pedir um favor para a vizinha aí, que já puxou a fibra, eu quero esticar mesmo. Por isso que ela veio, minha mãe deixou uma mensagem para ela. Meu pai estava prestes a levantar para abrir. Falei, não, meu Deus, senão vai estragar a live, entre aspas. Tá? Mas poderia ter sido legal, né? Aí teria entrado, e teríamos conversado, aí fazia um negócio ao vivo francês, mas tudo bem. Olha só o que eu destaquei aqui. Presta atenção. Esse aqui é interessante. Nous sommes arrivés à Cannes. Primeira coisa, você está vendo esse Cannes com esse ES no final. Você está vendo esse centre-ville aqui com centre-ville. Você está vendo 30 graus, tá? Você está vendo les vacances. Você está vendo une semaine. Você está vendo esse E grandão que eu, de propósito, coloquei uma fonte maior? É aquele famoso E mudo, tá? Ou seja, é o E que se escreve, porém não se pronuncia. Então você não vai falar une semaine, 30, une ville, centre. Não, centre, ville, 30, semaine, faire, fazer, tá? Les saveurs locales. E não falei les saveurs locales, tá? Porque muita gente fala, mas c'est E, é pronunciado boca de U, som de E. Porém, te falei, no final dos substantivos, esse é mudo, d'accord? Então aqui está tudo destacado. L'école, les prochaines vacances, tá? Pronúncia perfeita, tá? É aula de compreensão oral, porque é a mistura da parte escrita que se escreve diferente do que é falado, e também a pronúncia perfeita. Évidemment, muita gente vai falar évidemment, mas porque não sabe, tá? Então, sabe de uma coisa? Primeiro ponto que eu quero abordar para vocês nesse textinho lindo que eu fiz há uma hora atrás agora. Quando há o auxiliar être, a concordância. Nous sommes arrivés. Está vendo o início do texto aqui? Tá? Aqui na primeira linha, nous sommes arrivés. ES. Ou seja, chegamos, estamos no passado, tá, gente? O passado em francês é feito de duas partículas, o auxiliar avoir, o être, mais o PP, o participe passado. Então, quando uso o auxiliar être, que quando que eu uso ele? Verbo pronominal, o verbo da casinha. Se você não entendeu, não dá para explicar tudo, muita gente vai entender, tá? E fica tranquilo, se você não entender tudo, você não pode chegar na aula 224 e entender tudo que as pessoas já assistiram desde o início, não faz sentido, tá? Mas você já vai aprimorar muitas coisas. Então, o être sempre pensa a concordância. Então, arriver, chegar. Nous sommes arrivés. Destaquei o S de amarelo. Nós chegamos. É mais de uma pessoa. Pode ser um homem, dois homens, três mulheres, um homem, não importa. S. Se eu falasse ela chegou, elle est arrivée. E aí eu só acrescento um E do feminino. Eu tenho a base do PP, do participe passado, arrivé, com acento agudo. Mas como que eu sei? Arrivé, primeiro grupo, A-R-R, A-2-R-I-V-E-R. Esses verbos que acabam em ER, o R cai e ganha um acento. Essa aqui é a base do participe passado. E aqui eu acrescento. Se for tudo no plural, acrescento um S. Se for uma menina, vou acrescentar um E. Elle est arrivée. E claro que ele muda. Agora, se foram várias meninas, várias mulheres, elas chegaram, elles sont arrivées, aí vai ganhar o E do feminino, mais o S do plural. Ficou claro isso, sim ou não? Pode comentar no chat, não estou vendo. Quizá eu veja, até que da última vez fiquei acordado, tá? Segunda coisa que eu queria destacar. Il faisait. Fazia, estava no Vatuzia, estava quente, estava muito quente, tá? Estava com 30 graus, assim por diante. Il faisait. Esse verbo no pretérito imperfeito. Olha que interessante. A mais I igual som de E. Mas aqui tem uma exceção, porque a vida também é feita de exceções, obviamente. Então, o primeiro som AI é som de E. Também muitos professores caem aqui na armadilha. Il faisait, não. Il faisait.
Ficou claro, gente? Então, A mais I tem o som de E no português, porém aqui, cuidado, primeiro AI tem o som de E. Ficou claro? Terceira coisa que eu vou destacar para vocês. Preste atenção no textinho. Tá? Nous sommes arrivés à Cannes, il faisait beau. E aqui, presta de amarelo e verde. Nós degustamos. Nous avons dégusté. Pretérito perfeito. Passé composé. Nous avons profité. Aproveitamos. Profité. Aqui nós temos o quê? O auxiliar avoir, de amarelo, e o participe passado, de verde. Olha que interessante aqui. Quando há essa situação, não há concordância. Já o verbo, o auxiliar être, ele é exigente. Ele quer concordância. Quando é feminino, quando é plural, é e es. Já o avoir é muito mais simples, muito mais humilde, e ele não está nem aí. Fala, gente, que você que tenha mulheres, homens, até mais moderno, né? Ele, se você pegar a pegada de hoje mesmo, é mais moderno, tá? Então, o passé composé, lembre-se que o passado, o pretérito perfeito, número 3 aqui, tá? Para vocês acompanharem. Avoir mais PP, não há concordância, tá? Número 4. Ligação obrigatória. Quando que há uma ligação obrigatória? Entre, gente, olha o nu mais o verbo. Ou seja, entre um pronome pessoal e um verbo, a ligação, esse som de Z, quando eu falo tem um mosquito, é obrigatória, tá? Então, por isso que no ponto 4 aqui, eu falo aqui, peraí, deixa aí. Nous avons discuté, tá? Il nous a. Não posso falar aqui il nous a. Então, entre o pronome pessoal e um verbo, o que é o pronome pessoal? Eu, você, ele, ela, a gente, nós, vós, vocês, eles, elas. O pronome sujeito, tá? Você sempre vai fazer a ligação, é obrigatória, tá? Então, lembrete aqui, número 4, ligação obrigatória entre o nu mais verbo, no exemplo do nosso textinho, e de uma forma mais geral, que é a regra, pronome pessoal mais verbo, tá? Número 5, nous sommes partis. Fomos embora. Aqui estou respeitando o être, a concordância. A cadê nous sommes partis? Ele está aqui no textinho. Cadê? Nous sommes partis. Aqui na segunda frase. Nous avons pris. Nós pegamos um táxi. Nous avons pris un taxi. E nous sommes partis. Aqui, obviamente, nós fomos embora. Eu e minha esposa, no caso, com 2 filhos. Então, partir, ele tem que obedecer à concordância. Eu estou usando o auxiliar être. E por que estou usando o auxiliar être? Vou deixar para vocês 12 segundos. Por que estou usando o auxiliar être quando falo nós fomos embora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque é um verbo da casinha. Como assim o verbo da casinha? São 6, 16, 17 verbos que eu ensino para os alunos de um jeito que eles não precisam decorar. Eles contam uma história para eles e aí eles acham todos os verbinhos, tá? Então, os verbos da casinha, eles obedecem uma regra. Quando está no passado, eles querem um verbo être. Pronto! Bota isso na tua cabeça, tá? Então, aqui, gente, voltamos aqui, être a concordância, tá? Ponto 6, que interessante. O car é a justificativa, pois, tá? Por exemplo, você me encontra na rua, chama o que você tem? Cara, eu tô doente. Eu estou indo no dentista, estou indo ao dentista porque eu vou ver a Lisane, apesar que a Lisane só atende criança. Porque eu estou com dor de dente. Je vais chez le dentiste car j'ai mal aux dents. Car. Não vou falar parce que, tá? Porque vocês falarem em português, vou lá no dentista porque estou com dor nos dentes. O porquê. Mas aqui, pensa no pois. Estou indo ao dentista, pois estou com dor de dente, tá? Mas é uma justificativa. Só quero que você grave isso. Você usará o pourquoi quando for uma pergunta em francês. Por que você fez isso? Pourquoi tu fais cela? Parce que j'en avais envie. Porque
porque eu estava com vontade. Pronto. Aí você vai usar o pourquoi ou parce que. Caso contrário, usa o car, pois, para dar uma justificativa, d'accord? Agora, cuidado, cuidado, cuidado. Eu te falei, no ponto 7, que o avoir mais PP, mais participe passado, obedece àquela regra, não há concordância. Se eu falasse il a déposé, ele déposé aqui nesse caso seria mais, olha como muda o sentido, ele entregou, hein? Il a déposé une boîte devant mon palier. Ele entregou uma caixa, tá? Na frente da minha porta, na entrada. Tá? Le palier, onde tem aquele tapetinho. Bom, il a déposé, tá? Avoir mais PP. Beleza, aqui avoir mais PP não há concordância. Só que aqui no textinho, olha que interessante, eu falei assim, e aí muda totalmente o sentido, tá de vermelho aqui para vocês. Il nous a déposé devant l'hôtel. Ele nos deixou na frente do hotel. É como se entreguei, depositei não, entreguei, tô tentando achar uma correspondência, mas não tem. Entreguei uma caixinha na frente da tua portinha, da tua porta de casa, mas aqui eu te entreguei, eu te levei, eu deixei vocês, melhor dito em português, na frente do hotel. Il nous a déposé. Aí você fala, puxa, eu não tô entendendo. A déposé, dois verbinhos, duas partículas, auxiliar mais PP, certo? Mas aqui nós temos o avoir, porém tem um S. O que está acontecendo? É por conta do nu, gente. É o que a gente chama um complemento do objeto direto. Ó. Ele deixou quem? Nós. Então, nesse caso, quando o complemento do objeto direto, no caso aqui, nu, está antes do verbo avoir, é claro que faremos uma concordância. Então, ele nos a déposé, depois, tipo, ele levou quem? Ele deixou quem? Eu, minha esposa, meus filhos. 4 pessoas, beleza? E S por conta disso. Então, olha que interessante aqui. A concordância, apesar de a gente estar numa situação inusitada, ou seja, um auxiliar avoir com pretérito perfeito, porque o complemento do objeto direto, que é aqui que eu coloquei C ou D, complemento, o complemento, tá? Um grupo, digamos, que é no caso de pessoas, nós, tá? Está colocado antes do verbo, tá? A gente fala direto porque não há preposição, não vou entender detalhes. O que importa é que você entenda. Por exemplo, se eu falasse il a déposé, é apóstrofo aí. Se fosse uma caixa, eu colocaria EE, tá? Porque ele apóstrofo remeteria a uma caixa, tá? Então eu preciso, mais uma vez, Jerome tem razão, o contexto de tudo na vida. Se eu falo il a déposé, o que significa? Il a déposé pode ser uma pessoa, pode ser uma caixa. Então, é o contexto que manda. Mas aí, de acordo com esse apóstrofo, o que for realmente na vida, na situação XYZ, você vai fazer a concordância. É por isso que aqui eu levei um S, porque estamos falando de 4 pessoas. Ficou claro, gente? Bom, no ponto 8, eu coloquei nous nous sommes baladés. Baladés, nós passeamos, tá? Nous nous sommes baladés, passear, tá? Nous sommes, porque que engraçado, nosso verbo pronominal. Então, quando o se balader é um verbo pronominal, sim, porque tem a partícula reflexiva se, tá? E os pronomes reflexivos, tá? Lavar-se, lavar, eu me maqueio, eu me lavo, tá? Então, essa partícula reflexiva existe também em francês, e aqui nós passeamos, como falasse como se a gente falasse isso em francês, tá? Só que em português você fala nós passeamos, não é pronominal, mas aqui é pronominal. Então, se é pronominal, estou no passado, eu preciso de quê? Vum. Eu vou roubar o auxiliar être. Porque verbo pronominal e verbo da casinha usaram sempre o auxiliar être. Bom, fórmula linguística que você tem que gravar. Tá? No passé composé. Então aqui vamos pegar a frasezinha linda. Nous nous sommes baladés, tá? Pendant une semaine, durante uma semana, nous nous sommes baladés. D'accord? Preste atenção aqui. Nous avons bien évidemment profité de la plage et des rues canoises. Lembra que eu expliquei na terça-feira? Palavrinhas que acabam com U. La morue,
O que é la morue? Que é la morue, o bacalhau. La rue, a rua, tá? Entre la tortue, a tartaruga, entre outras palavras, quando tem esse finalzinho em U, leva um E. É por isso que a rua, la rue, leva um E, porém é mudo. E claro, leva um S, que é a marca do plural. Bom, e para completar, repara bem no textinho, no ponto 9, tem nous sommes rentrés, nous sommes partis. Mais uma vez, partir e rentrer são verbos da casinha, então eu não me esquento. Jerome diz para mim, verbo da casinha igual auxiliar être e pronto, tá? E mais uma vez, que eu já compartilhei com vocês, eu quero muito, muito, muito que vocês usem da forma correta esse retomar, tá? Retomei as aulas, retomei o trabalho. Parem de usar voltei no trabalho, je suis retourné. Não. J'ai repris. E aqui, obviamente, reprendre vem de prendre, tá? A gente vai botar um prefixo antes, retomar, tá? Mas é o verbo prendre, tomar, mas no caso de retomar, de recomeçar, tá? Uma atividade, voltar a, tá? Então, pronto. E estou batendo o meu recorde aqui. Porque nós estamos 31 minutos e 19 segundos e eu já acabei a live, tá? Isso que é legal da live, né? Quando ninguém me interrompe aí, vum, conteúdo puro, uma picada muito boa, de 30 minutos, e é legal. Nous avons repris. Então aqui não há questionamento. Hein? Olha essas duas últimas frases, hein? As três últimas frases. Nous avons repris. Boca de U, som de I, som de E, tá? Boca de U. Repris, som de E em português. Repris le travail et le chemin de l'école pour Louis et Alexandrine. Tá? A quand les prochaines vacances mudo. Mistureba, tá? Tem bastante coisa aqui interessante, tá tudo anotado aqui. Esse aqui vai para quem tá... Aqui o textinho, sem nada. Aqui com as anotações, com as fontes maiores para destacar tudo que eu expliquei, tá? O sonzinho il faisait. Nous avons, pronome pessoal, mais verbo, ligação obrigatória. Tem tudo aqui. Aqui tem bastante padrões e fórmulas linguísticas, tá? Bacana que eu já te ensinei várias vezes. E vocabulário também. Né? Pronto, gente. Olha que maravilha. Mesmo sendo a 11 mil quilômetros de distância, estou com muito prazer estar aqui com vocês. Bacana que vai ficar menos tempo para upar, para subir no YouTube, porque senão demora muito. Vejo vocês amanhã, 99%, aquela live de 15 minutos, 100% em francês, às 11h30. Não, 11h15 da manhã. E que mais? E vejo vocês provavelmente domingo para uma aula de conversação diretamente aqui de Cannes, tá? Muito obrigado pelos comentários que vocês vão deixar. Já estou te agradecendo. Se eu te agradeci, você não pode dar mole de não fazer, tá? Os likes, espero que se tiverem 70, 80, 90, 100 pessoas que tenham pelo menos esse número de likes, agradecendo os fiscais, colegialmente, fiscais dos likes. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, tá? Eu tenho que gravar stories. Aqui stories eu vou ter que pegar esse hábito mesmo. Tem um monte de coisa que às vezes vejo. Podia ter gravado. Eu não tenho problema em gravar e falar com uma câmera, mas eu esqueço, tá? Mas enfim, como vocês me disseram, curta um pouquinho, aproveita, tá? E eu estou respondendo a todos os meus alunos, inclusive. Isso aqui é legal, estou gostando muito, tá? Então vou chegar até você com certeza, se você me viu umas coisas recentemente, para te responder com calma. Muito obrigado, gente. Vejo vocês sem falta amanhã, 11h15, no Instagram. Domingo, 17 horas, no Instagram. E reveja essa aula. Sábado, vou remover as lives da semana passada. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Salut. Agora vou jantar. Tchau, tchau.